Olá pessoal, tudo bem? Eu quero, para finalizar essa sequência de vídeos sobre as enchentes e tudo mais, trazer um pouco para vocês de uma pequena aula que eu dei a semana passada para um grupo meu a respeito de algumas causas, né, que eu tô levantando aí sobre essas enchentes. Então aqui tem alguns mapas do nosso Rio Grande do Sul, né? E a gente pode observar aí no mapa que existem, vamos dizer assim, três grandes bacias no nosso estado, né? A gente tem a bacia aqui relacionada com o Guaíba, né? Onde todas as águas vão para o Guaíba. A bacia aonde as águas vão para o rio Uruguai e essa aqui aonde deságua ou na Lagoa Mirim, ou na Mangueira, ou no litoral, né? Então, na laguna e no litoral. Eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, o que é uma bacia hidrográfica, né? Para a gente entender um pouco, tá? É uma formação natural, onde a gente tem locais mais altos, por onde a água vai escorrer, então os rios, né, que estão mais acima do nível do mar e vão descendo e desembocando ali, né? A água vai chegando em locais mais baixos e a tendência de todos os rios é correrem para o mar. Então, a gente tem aqui essas águas todas que estão nessa região em verde aqui que vocês estão enxergando, estão correndo para o Guaíba, tá? Pra gente dar uma olhadinha aqui, eu vou só focar principalmente nessa parte aqui, tá? Que é vamos dizer assim, a principal para nós agora, né? Mas só para vocês entenderem um pouco, aqui tem um mapa do relevo aqui à direita, tá? Esse mapa do relevo do estado, ele mostra os locais mais altos e os locais mais baixos, né? Ele vai falando em escalas, onde esse verde escuro é o nível do mar. Então percebam, né? O verde escuro é o nível do mar, é o nível mais baixo, né? E conforme vai clareando, a gente vai, né, tendo relevos mais altos, tá? Então são os morros, as montanhas, enfim. Pessoal, olha só que importante, tá? A escala aqui tá menor do que aqui, né? Eu ampliei essa imagem aqui para vocês verem a quantidade de rios que a gente tem no nosso estado, então a gente é permeado por água, né? E muito importante, tá? Que aqui, ó, aonde a gente tem o nível mais baixo do estado é bem no centro, tá? Inclusive esse local é chamado de depressão central, porque ele fica entre dois locais mais altos, sendo que esse local aqui é o mais alto do estado. E onde é que a chuva veio, né? A chuva veio exatamente nessa região aqui, né? Ela pegou toda essa área e se estendeu até o litoral, né? Então pegou toda essa região onde está meu mouse aqui. Então, para vocês entenderem um pouco mais, toda a água que cair aqui, ela vai fluir para o Rio Uruguai por conta do movimento dos rios e das montanhas, né? Então, as formas das montanhas, né? Já nessa região que estamos aqui, toda a água que cair aproximadamente nessa região aqui vai fluir para o Guaíba, tá? Então, a tendência dessa água é fluir para o Guaíba. Por quê? Porque aqui é mais alto e aqui é mais baixo, né? Então a bacia, ela é literalmente isso, ela é um local que vai recebendo toda essa água aí fluindo para o mar. Aqui a velocidade da água é muito maior do que nas regiões onde a água já é, né? Onde o nível não tem relevos altos, tá? Que é aqui na Depressão Central, tá? E é muito importante também falar que essa região aqui, ó, é uma região onde rola permeabilidade do solo. Era para essa função, para quê? Para que os lençóis freáticos pudessem receber aquela água, né? Então a gente tem no estado do Rio Grande do Sul um depósito de água que fica aí embaixo, né, no subsolo, tá? Então, essa terra aqui, ela originalmente era um espaço permeável aonde a água infiltrava, né?
Então, vejam, o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é totalmente cheio de água, tá? Bem, então, agora que vocês já entenderam que a nossa bacia aqui do Guaíba, ela pega toda essa região aqui, né? E todas as águas que caem para cá vão fluir para o Guaíba, e a chuva, ela pegou muito essa região aqui. Eu quero que vocês vejam, então, outros slides, tá? Então, meu Deus, tanta chuva, enfim, né? Daqui a pouco a gente vai ver outras causas para essa chuva, mas isso aqui é um mapa, tá? Que eu trouxe para vocês sobre o bioma Pampa, que é o bioma do nosso estado. Depois eu vou deixar todas as referências dessas imagens para vocês, vai estar aqui na descrição do vídeo. Não botei aqui para não ficar muita coisa, porque eu queria focar nas imagens. Mas só para vocês verem, isso aqui é de 85 e esse mapa é de 2021, né? O que ele está nos mostrando? Como que era a vegetação nativa do estado em 85. Então, tudo que tiver em verde aqui é o nativo, é o natural, né? E aqui a gente já vê a ação humana acontecendo. A gente sabe, né, não dá para ser ingênuo, que o nosso estado do Rio Grande do Sul teve muito desmatamento nos últimos anos. Aqui é um mapa de 2021, não peguei um mapa atualizado, deve estar pior ainda, né? Mas a gente sabe que teve muito desmatamento do Pampa para produção aí de soja, né, e tudo mais. Então, a gente sabe aí que essas áreas em amarelo não são simplesmente mudança, né? Mas sim uma mudança por desmatamento, né? A maioria delas, tá? Então a gente vê aqui uma perda, né? Uma perda dessa vegetação. Só que a vegetação no nosso estado, ela se desenvolveu ao longo de muitos séculos, né? Essa vegetação nativa que era antes, é uma vegetação preparada para absorção de água da região, né? E cuidado do solo, né? Então, a saúde do solo depende das plantas que estão nele. Então, quando a gente corta árvores, quando a gente corta a vegetação, quando faz queimada, né? Para preparar o solo para o plantio, né, na lógica monocultural, a gente está destruindo aquele equilíbrio daquele solo e a capacidade que ele tem de reter água. E aí fica como aquelas imagens de solos craquelados, assim, né? Aquelas imagens de solos compactados, secos, né? Por quê? Porque a chuva que cai, ela já não consegue mais penetrar, né? Então, um solo que originalmente saudável era para infiltrar toda aquela água, já virou uma laje, basicamente, onde a água não penetra, tá? Então, esse é o resultado do desmatamento, para quem não sabe, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse alerta, porque a saúde do solo é fundamental, né, para todo o equilíbrio hídrico do nosso estado, tá? Então aqui vocês podem perceber, né, aqui essa região que tá em branco é porque é provavelmente região de Mata Atlântica, tá? Principalmente essa região aqui, né, região de Mata Atlântica. Eu peguei só o Pampa, né, que é o que tá muito em foco aí, né, o tema do Pampa, mas para vocês perceberem, né, provavelmente, se a gente fosse ver a região da Mata Atlântica, com certeza teve desmatamento, porque essa região aqui também é uma região de cultivo, também é uma região de plantio, né? Então também rola aqui, também tem indústria, né? Então também tem, aí também, claro, né, tem muita população, né? Essa região aqui é muito populosa, né? Tem aqui Porto Alegre, a gente vê aqui toda a região metropolitana, que é bem industrial e muito densa, né? A população muito grande, né? Então a gente vê aqui também acontecendo o desmatamento dessas regiões, tá? Então, para vocês entenderem que a região do Pampa foi também degradada, né? Então o solo tá bem prejudicado, e aqui, ó, isso aqui tudo é a bacia hidrográfica do Guaíba, tá? Então tudo isso aqui é a bacia hidrográfica do Guaíba. Então tem regiões aí do Pampa que também já não estão cumprindo mais a sua função da vegetação e do solo, tá? Vou mostrar para vocês uma comparação. Isso aqui é a taxa de urbanização por município, tá? Então a gente vê aqui muito denso, quanto mais azul, né? Quanto mais escuro o azul,
mais denso é a taxa de urbanização, maior é a taxa de urbanização, né? Então a gente vê bem Porto Alegre com certeza, né? Isso aqui é a Laguna dos Patos, então não conta. E quanto mais branco, né? Então, desconsiderando os rios, né? Quanto mais branco, então seria daqui para cima, né? A gente vê aí menos urbanização, tá? Então a gente está percebendo que o nosso estado está bem urbanizado, né? A maior densidade em Caxias do Sul, que foi um dos locais bastante afetados por conta dessa questão ambiental aí da enchente, né? E a gente percebe também que a gente pega aqui a região da nossa bacia hidrográfica do Guaíba e a gente pega alguns pontos cruciais, como por exemplo ao redor do Jacuí, né? Também com bastante densidade e alta taxa de urbanização. Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando do quê? A gente está falando de concreto, a gente está falando de asfalto, a gente está falando de prédios, a gente está falando de casas, né, onde não tem mais infiltração do solo, onde tem lajotas, né, para fechar e não ter terra no pátio. A gente está falando de asfalto, então a gente está falando de impermeabilização do solo de novo, então aquele solo que funcionava ao redor aqui como um potencial de infiltrar, de pegar aquela água, né, e levar para baixo e levar para o subsolo, já não está mais fazendo aquela função, né? Então o que acontece? A gente tem aqui uma água que chega com muita força, porque quanto mais impermeável, mais a água escorre, então ela chega com muita força nos rios principais. Só lembrando vocês, aqui tá o Jacuí, né? E aqui tá o Alto Jacuí também, né? Aqui na região aí de Passo Fundo, né? Mais um pouquinho mais para baixo aqui a gente vê o Alto Jacuí e o Baixo Jacuí aqui, né? Aqui a gente tem Caxias do Sul, tem todo o Vale dos Sinos, etc, né? Tá tudo aqui, tá? Então só para vocês entenderem um pouco, olha só o nível de urbanização que tem bem na região, né? Problemática dessa enchente, tá? Bem, seguindo assim, só um adendo, né? Se a região pegasse, a chuva pegasse essa região aqui, não seria diferente, né? Porque a parte aqui do oeste do estado, pegando Uruguaiana, de Santa Maria até Uruguaiana, Bagé, enfim, essa parte aqui, gente, tá extremamente urbanizada também, né? Então a gente vê aí um problema também, né? Provavelmente o Uruguai ali, o Rio Uruguai, sofreria com o excesso dessa chuva também, tá? E finalmente, né, aqui Pelotas e Rio Grande, que também foram duas localidades afetadas por conta das enchentes. Olha só o nível de urbanização exatamente na saída, né? Exatamente na saída da água para o mar, tá? Que é essa região aqui. Então, pessoal, a gente tem feito o que? A gente tem transformado um solo que era que absorvia aquela água, que trazia aquela água para o subsolo, a gente está transformando ele em algo impermeável, em algo que não permite essa passagem e que faz essa água correr muito rapidamente, tá? Então, só trazendo aqui, né? Aqui era 85, então voltando aqui, né? Olha só a vegetação aqui, né? Principalmente aqui ao redor, ó, nessa parte de Porto Alegre aqui, mais acima um pouco, né? Olha só, né? A condição como era antes, a vegetação cumprindo seu papel, e agora aqui, né? A gente percebe em toda essa região aqui um desmatamento do Pampa, isso que não tem a comparação com a Mata Atlântica, que com certeza também passou por isso. Só para vocês, né, ilustrar para vocês, os 333 milímetros pegaram exatamente essa região aqui, pegaram Caxias do Sul e essa água toda correu para o Guaíba, tá? Antes da gente falar sobre a questão do clima, né, só um adendo super importante, que Caxias do Sul é uma das cidades mais industrializadas do nosso estado, tá? Em que a gente fala quando tá falando de indústria? A gente fala de poluição, a gente fala de um espaço aonde a gente tem aí poluição correndo para os rios.
Então, a gente tem o processo de urbanização, que já gera poluição, a industrialização, que já gera a poluição, e ressaltando, né, as plantações também com um nível de agrotóxicos e etc., que também geram poluição. Pessoal, tudo isso aí estava fluindo por este singelo rio chamado Jacuí e desembocando no Guaíba, depois na Laguna e depois para o mar. Então, toda essa região, tá? Desde a região metropolitana até subindo até ali aquela região mais de toda essa bacia hidrográfica e principalmente Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre e finalmente depois Rio Grande e Pelotas, receberam uma quantidade de tóxicos impressionante. Eu nem consigo imaginar assim a quantidade, né, de metais pesados, de xenobióticos, que são esses produtos químicos, né, de poluição que essas águas receberam, né? Então não era aquela terra, aquela cor marrom, não era simplesmente, né, de terra que foi assoreada, não. Aquilo ali também tem muito veneno e isso tá na água que a gente toma, só para vocês entenderem. Os processos de limpeza das águas pelos sistemas como o DEMAI, tá? A Corsã e etc., eles não dão conta de limpar metais pesados. Eles não limpam restos de hormônios e remédios que a gente toma, tá? E que elimina pela urina. Eles não limpam esses venenos, esses remédios, esses metais pesados e todas essas toxinas das indústrias, os agrotóxicos, isso não sai na limpeza deles. Então, a gente está continuamente tomando água com inúmeros produtos químicos, tá? E aí, deixa aí no seu comentário se você não tá achando muito estranho o aumento nos casos de TDAH, transtorno de déficit de atenção, dificuldades cognitivas em crianças já desde que nasce, né? Em depressão, ansiedade, entre outras doenças, tá? Ó, tá tudo aí, né? Esse é o resultado, né, da nossa vida moderna, tá? Então a gente precisa repensar sobre isso. Agora vamos seguir. Tendo dito isso, né, eu quero mostrar para vocês então outros últimos gráficos aqui, só para vocês perceberem. Esse aqui é a mudança anual de precipitação. Eu peguei a região de Porto Alegre, mas se a gente for pegar outras regiões aqui do Rio Grande do Sul, a gente vai ver a mesma coisa, tá? Mas eu peguei a de Porto Alegre para ilustrar, porque ele não mostra do estado. Esse aqui é o site, também vou deixar para vocês, mas só para entenderem, tá? Essa linha aqui, se ela tá, é uma linha de médias, tá? Então, se ela vai descendo, se ela inclina para baixo, ela tá mostrando que o volume de precipitação anual tá diminuindo, então tá tendo menos chuvas, tá sendo mais seco esse tempo. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe uma queda sim, né? Então a gente tá vendo ali, ó, antes em um pouco mais de 1.500 e agora um pouco menos de 1.500 milímetros por ano. Gente, isso aqui é super importante, tá? Ah, não tá rolando mudança climática. Olha aí, ó. Tá rolando sim. Aqui tem as anormalidades, tá? Então, quanto mais marrom, quanto mais puxado pro marrom, pro rosado, mais seco, né? Quanto mais puxado pro azul, mais úmido. Então a gente não via tantos, né? Tanto rosa, tanto marrom, a gente via mais o azul e branco e azul um pouco mais consistente, assim, né? E depois a gente vê aqui cada vez mais rosa esses últimos anos aqui, inclusive tendo alguns anos bem secos, tá? Aqui eu peguei o mês de fevereiro, eu fui analisando por ano, né, por mês, né, as mudanças climáticas de precipitação e temperatura, e eu fui analisando, então, esse aqui pega desde 1979 até 2023, tá? Aqui a gente tem a precipitação em fevereiro por ano, tá? Então, cada vez tá tendo menos anormalidades de chuva para cima em fevereiro, então antes era mais frequente ter mais chuva em fevereiro, né? E agora a gente tá vendo cada vez mais seca e menos anormalidades de chuva a mais, né, do esperado.
tá? Então isso aqui tá mostrando o que a nossa Porto Alegre e outras regiões, né, outras cidades da região metropolitana estão cada vez mais secas, né? A gente pega aqui também, ó, a temperatura desde setembro desde 1979 até 2023, e a gente vê que está cada vez mais comum também picos de calor nos últimos 13 anos aqui, né? Mais comum picos de calor do que picos mais frios no mês de fevereiro, tá? Finalmente aqui a variação anual de temperatura não tá rolando aquecimento global, tá bom, meu querido? Então vamos olhar para cá, tá? Por favor, aqui tá desde 1979 até 2023. Olha só, a gente consegue perceber uma linha que ascende, né? Uma linha que sobe. Quando acontece subida dessa linha mediana, é porque está rolando mudança climática de aumento de temperatura, tá? Então aqui a gente percebe, de modo geral, que Porto Alegre está mais quente. E finalmente aqui embaixo confirma isso, né, as anormalidades de calor, especialmente aí de, vamos dizer, 2012 para cá, né? Então nos últimos 12 anos a gente percebe muito mais calor do que frio ao longo do ano, né? Então nosso inverno está mais fraco, nossos verões estão mais quentes e isso impacta também na quantidade de chuvas, tá? Só para mostrar para vocês, isso aqui foi do dia 4 de maio, então bem no auge, né, da situação lá das enchentes. A gente percebe aqui uma massa de ar quente no sudeste, bem como foi dito, né, aonde teve uma contenção. O que significa isso? A chuva, né, as nuvens estavam todas aqui, o natural delas é subir, né, subir ou descer, enfim, né, mas é ir em direção ao sudeste, São Paulo, etc. E naquela região tava uma massa de ar quente muito alta que não permitiu que essas nuvens, né, migrassem para a região sudeste, mantendo todas as nuvens aqui. Então, não tem a ver com aquecimento. Claro que tem, porque era anormal também essa massa de ar quente nessa época do ano em São Paulo e região, tá? Então a gente percebe sim que tá havendo essa mudança climática. Eu acho que negar não é o caminho para isso agora, tá bom? Gente, eu espero que com isso, né, consiga encerrar de forma didática e útil para vocês, tá? Sobre toda essa questão que a gente está vivenciando e que a gente possa repensar, principalmente no que a gente tem feito com o nosso solo e com as nossas águas, tá? O caminho que a gente tomou não é um caminho de cooperação com a natureza. A gente precisa repensar sobre isso e fazer algo a respeito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa um comentário. Se tiver dúvidas, já coloca aí. Se percebeu outras coisas, já manda aí também, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.